Gênesis capítulo 14. A guerra de 4 reis contra 5. Nos dias de Anrafel, rei de Sinar, de Arioque, rei de Elazar, de Quedorlaomer, rei de Elão, e de Tibal, rei de Goim, estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá. Este é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sedim, que é o mar salgado. Durante 12 anos haviam se sujeitado a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Por isso, no 14º ano, Quedorlaomer foi com os reis que o apoiavam e derrotou os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em Ão, os Emins em Savé Kiriataim e os Oreus, desde o seu monte Seir até El-Parã, junto ao deserto. Depois disso, voltaram e foram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e também a dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, deslocaram-se e prepararam-se para a batalha contra eles, no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tibal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elassar. 4 reis contra 5. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Alguns homens caíram ali quando fugiam com os reis de Sodoma e Gomorra, e o restante fugiu para os montes. Os vitoriosos tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, e se foram. Ló é levado prisioneiro. Tomaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, juntamente com seus bens, e partiram. Então, um homem que havia escapado foi e contou o fato a Abrão, o hebreu. Abrão habitava junto aos carvalhos de Manré. O amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente estava preso, levou seus 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Ele e seus servos dividiram-se em grupos e os atacaram de noite, perseguindo-os até Obá, à esquerda de Damasco. Assim, ele trouxe de volta todos os bens, juntamente com seu parente Ló, com os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou do ataque a Quedorlaomer e aos reis que o apoiavam, o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoa Abrão. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Entrega-me as pessoas e fica com os bens para ti. Porém Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Levanta a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que nada tomarei de tudo que é teu, nem um cordão, nem uma correia de sandália, para que não digas: enriqueci Abrão. Somente o que esses jovens comeram e a parte de Aner, Escol e Manre,
os homens que foram comigo, que eles recebam a sua parte. Gênesis capítulo 15. A aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abrão prosseguiu: Tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: Ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Então levou para fora e disse: Olhe agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: Assim será a tua descendência. E Abrão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como herança. E Abrão lhe perguntou: Ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? Ele lhe respondeu: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe-lhe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente da outra, mas não cortou as aves. Aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres, e Abrão as espantava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Então o Senhor disse a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, serás sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Quando o sol já havia se posto e estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades. E naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra do Queneu, do Quenizeu, do Cadmoneu, do Eteu, do Perizeu, dos Refaíns, do Amorreu, do Cananeu, do Gergazeu e do Jebuseu. Gênesis capítulo 16. Agar é dada por mulher a Abrão. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo uma serva egípcia que se chamava Agar, disse Sarai a Abrão: O Senhor me tem impedido de ter filhos. Una-se a minha serva. Pode ser que eu venha a ter filhos por meio dela. E Abrão deu ouvidos à palavra de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele conheceu intimamente Agar, que engravidou. Ela então, vendo que estava grávida, passou a olhar com desprezo sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre ti a afronta que me é dirigida. Coloquei a minha serva em teus braços, mas, vendo ela agora que está grávida, passou a olhar-me com desprezo. O Senhor julgue entre mim e ti. Então Abrão respondeu a Sarai: A tua serva está em tuas mãos. Faze-lhe como bem te parecer.
Sarai maltratou-a e Agar fugiu de sua presença. Então o anjo do Senhor, encontrando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e aonde vais? Respondeu ela: Estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Disse-lhe o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob as mãos dela. E o anjo do Senhor acrescentou: Multiplicarei tanto a tua descendência, de modo que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor disse-lhe ainda: Estás grávida e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará na presença de todos os seus irmãos. E o nome do Senhor, que com ela falava, ela chamou El-Roi, pois disse: Não vi eu neste lugar aquele que me vê? Por isso aquele poço, que está entre Cádiz e Berede, foi chamado Berlai-Roi. E Agar deu um filho a Abrão, e ele chamou de Ismael o filho que tivera com Agar. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Gênesis capítulo 17. Deus muda o nome de Abrão. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. Será pai de muitas nações. Não serás mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Eu te farei frutificar imensamente, e te farei nações, e reis procederão de ti. Firmarei minha aliança contigo e com tua descendência, como aliança perpétua em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus de tua descendência. Darei a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, a ti e à tua futura descendência, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. E Deus também disse a Abraão: Quanto a ti, guardarás minha aliança, tu e tua futura descendência pelas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim, vós e tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vós será circuncidado. Fareis a circuncisão na pele do prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vós. Com a idade de 8 dias, todo menino dentre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, incluindo o servo nascido em casa e o comprado por dinheiro de algum estrangeiro que não for da tua linhagem. De fato, o servo nascido em tua casa e o comprado por dinheiro serão circuncidados. Assim a minha aliança estará na vossa carne como aliança perpétua. Mas quem for incircunciso, quem não tiver sido circuncidado na pele do prepúcio, será extirpado do seu povo, pois violou a minha aliança. Deus muda o nome de Sarai. E Deus disse a Abrão: Quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, mas o seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também te darei um filho por meio dela. Sim, eu a abençoarei. Ela será mãe de nações, e dela procederão reis de povos. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse no coração: Poderá um homem de 100 anos gerar um filho? Dará à luz Sara aos 90 anos? E disse Abrão a Deus: Considera diante de ti
a vida de Ismael. E Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Firmarei minha aliança com ele, como aliança perpétua para a sua futura descendência. Quanto a Ismael, também tenho te ouvido. Eu o abençoarei e o farei frutificar e crescer muito em número. Ele irá gerar 12 chefes e farei dele uma grande nação. Porém, a minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no tempo determinado no ano que vem. Ao terminar de falar com Abraão, Deus subiu, afastando-se de diante dele. A instituição da circuncisão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os servos nascidos na sua casa e todos os comprados por dinheiro, todos os da casa de Abraão, que eram do sexo masculino, e circuncidou-lhes a pele do prepúcio, conforme Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando lhe foi circuncidada a pele do prepúcio. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando lhe foi circuncidada a pele do prepúcio. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens da sua casa, tanto os servos nascidos em casa como os comprados por dinheiro, junto ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Gênesis capítulo 18. 3 anjos aparecem a Abraão. Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles. Então, prostrando-se em terra, disse: Meu senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante de teu servo. Mandarei trazer um pouco d'água, lavai os pés e descansai debaixo da árvore, e trarei um pouco de alimento. Refazei as vossas forças e depois prosseguireis, pois para isso chegastes até o vosso servo. E eles lhe responderam: Faze como disseste. Então Abraão apressou-se em falar com Sara na tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida, correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo e entregou-o ao servo, que se apressou em prepará-lo. Então pegou queijo fresco, leite e o bezerro que havia mandado preparar e o serviu. E enquanto comiam, ficou em pé ao lado deles, debaixo da árvore. E eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Está ali na tenda. E um deles lhe disse: Certamente voltarei a ti no ano que vem. E Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram idosos, de idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo: Terei ainda prazer depois de idosa e sendo meu senhor também já velho? E o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu e disse: Será verdade que eu, já idosa, darei à luz um filho? Alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Não ri. Ao que ele respondeu: Não negues, tu riste. E os homens levantaram-se dali e olharam para os lados de Sodoma. E Abraão foi com eles para encaminhá-los. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa.
e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas? Porque eu o escolhi a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência que guarde o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. E o Senhor acrescentou: porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e o seu pecado se agravou muito, descerei agora e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Abraão intercede a Deus em favor de Sodoma. Chegando-se Abraão, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio. Longe de ti fazer isso. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. E Abraão voltou a falar-lhe: agora que me atrevi a falar ao Senhor, embora eu seja apenas pó e cinza, e, se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. E Abraão continuou a falar-lhe: e se achares ali 40? E ele concordou mais uma vez: não o farei por causa dos 40. E Abraão disse: não se ire o Senhor, se eu ainda falar. E se achares ali 30? E ele concordou de novo: não farei, se eu achar ali 30. E Abraão tornou a dizer: mais uma vez me atrevi a falar ao Senhor: e se achares ali 20? E ele respondeu: não a destruirei por causa dos 20. E Abraão continuou: não se ire o Senhor, pois falarei só mais uma vez. E se achares ali 10? O Senhor concordou: não a destruirei por causa dos 10. Logo que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi e Abraão voltou para o seu lugar.